Oi, gente, professor João. Estou aqui para comentar com vocês a segunda questão dissertativa da formação geral do ENAD de Direito. E posso te dizer que essa questão me deixou muito feliz. Vou dizer o motivo. Ela aborda toda a questão da dominação masculina, do sentido de machismo estrutural, enfim. Por que isso me empolgou tanto? Além de ser uma pauta extremamente presente e atual, ela traz autores extremamente interessantes, mas que outrora foram muito esquecidos, como é o caso, por exemplo, do Pierre Bourdieu, que faz inclusive uma obra chamada A Dominação Masculina, onde ele vai se dedicar a estudar de como é feito esse fator estrutural, essa violência simbólica estrutural que é o próprio machismo, né? E aí a gente vai começar a compreender dentro desse processo o que ele quer dizer com estruturalismo, estrutura. Gente, princípio básico. Toda vez que vocês forem apresentados ao conceito de estrutura, ou machismo estrutural, racismo estrutural, o que ele quer dizer com isso? Estrutura porque está na raiz formadora de uma sociedade. Imaginem comigo, gente. Imaginem a sociedade como uma grande árvore, onde as raízes dessa árvore são esses elementos que vão formar a sociedade. Pois bem, o Bourdieu nos coloca que essas formações dessas raízes são esses elementos, são esses processos valorativos que vão costurar essa sociedade, né? E o machismo, dentro da sociedade brasileira, ele está costurado e enraizado desde a nossa essência. Por quê? É fantástico quando a gente lê a obra do Bourdieu, a Dominação Masculina, e diversas outras obras que abordam essa temática, a gente vê que isso é bem presente em diversas sociedades, onde classifica que o machismo ou essa dominação masculina é um tipo de o quê? De monopólio de poder de uma categoria, no caso dele, papel homem, em detrimento do papel mulher. Olha que interessante, gente. A gente pode perceber que até a própria construção do papel mulher está diretamente correlacionada a esse papel do homem. Ou seja, é por isso que muitas vezes a gente vê mulheres exercendo ou cometendo atos machistas. Por que isso, professor? Porque, na verdade, essa mulher também está embebida dentro dessa estrutura machista, onde ela é também vítima desse processo, desse fenômeno social chamado machismo. E como a gente pode trabalhar com isso? O legal é que a questão, no item B, ela te coloca, poxa, qual propostas você pode fazer? Primeiro de tudo, gente, para você combater qualquer mazela estrutural, você tem que incidir diretamente num processo educacional cultural. Haja vista que quando a gente fala, porque o fator estrutural está diretamente interligado ao fator cultural. E cultura são todos os ritos, elementos, hábitos, enfim, todos esses elementos que vão nos ligar enquanto indivíduos. Então, para atuar contra o machismo estrutural ou qualquer tipo de mazela estrutural, eu tenho que agir diretamente com a educação. Por quê? Porque a educação ela vai ser formadora da mudança cultural. E também, olha que interessante, a educação é tão poderosa, gente, porque ela pode, ao mesmo tempo, transformar, como ela também pode fazer a manutenção, inclusive, de mazelas estruturais, como o caso do machismo. Então, uma das primeiras ações que a gente pode sugerir é justamente atuações e ações frentes à educação. Outro do campo do direito, a própria instalação de mais delegacias da mulher, por exemplo, que é uma iniciativa extremamente recente, mas ainda com diversas particularidades a serem desenvolvidas. Não só a questão de criação de novas delegacias, mas também criação de novas ações de popularização justamente desse direito da mulher. Gente, importante colocar, quando a gente fala da categoria machismo, categoria formação do papel da mulher, a gente está falando de direito de minorias também. Lembrando que direito de minorias não é literalmente menor quantitativo, né? Mas falta de representatividade, né? Então, esse papel formador de mulher também é a busca dessa representatividade. É muito importante a gente ter isso. Então, além dessas ações afirmativas, a criação de novas delegacias das mulheres, a popularização desses direitos das mulheres, a procura desses direitos das mulheres, porque, veja bem, olha que coisa fantástica, Bourdieu também fala que este machismo estrutural, ele é tão nefasto e ao mesmo tempo tão potente, que ele cria o tipo que ele vai categorizar a violência simbólica. O que é a violência simbólica? É uma coisa que vocês precisavam e poderiam abordar também, porque é ocasionada pelo esse machismo estrutural, é aquela violência, muitas vezes, que você não detecta num primeiro olhar,
que você muitas vezes não sente na pele, né? Porque ela não é física, mas ela age diretamente com o quê? Com aquilo que representa, aquilo que é representativo. É uma fala, uma brincadeira, um rito cultural. Então é o seguinte, gente, essa questão, ela realmente faz um regresso e é uma invocação de talvez uma das teorias mais potentes e uma das pautas mais importantes da atualidade. Quando a gente fala estruturalismo, a gente está falando também sobre a nossa própria formação social. E o campo do direito, ele está diretamente interlaçado com toda essa estrutura.